Olá, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha aqui no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Com este vídeo, nós concluímos uma série de vídeos que foram preparados pelo nosso grupo com a finalidade de favorecer a você um aprofundamento da Carta aos Gálatas. Hoje, nós dividiremos a nossa reflexão em dois momentos. O primeiro momento será sobre esse quadro que você vê aqui ao meu lado, representando a figura do apóstolo Paulo, autor da Carta aos Gálatas. O segundo momento é a respeito do capítulo 3, versículo 28, o lema do mês da Bíblia deste ano. Vamos para o quadro. Esse quadro foi pintado por Rembrandt no século XVII e, como já disse, representa o apóstolo Paulo. Como toda grande e importante obra de arte, ele é rico de significação. Para melhor colhermos essa significação, eu gostaria de destacar 4 aspectos. Vamos olhar mais de perto o quadro para termos bem presente a sua imagem e os elementos que compõem a imagem. O primeiro aspecto que quero destacar é a questão da ambientação. Se vocês repararem, as roupas de Paulo, o modelo da cadeira no qual Paulo está sentado, inclusive da mesa, embora se veja pouco diante dele, representam não as roupas e o mobiliário típico do primeiro século, o século de Paulo, mas representam vestimentas e mobiliário típicos da época de Rembrandt. Por que o pintor pega um personagem do passado e o representa com roupas e mobiliário típicas do seu tempo? Ao fazer isso, Rembrandt faz uma espécie de um processo de atualização. Paulo é sempre um personagem do passado, alguém que viveu há muito tempo atrás, mas cuja importância, testemunho de vida, é sempre atual. Portanto, ao colocar vestimentas típicas do período do pintor e dispor um ambiente com mobiliário típico do pintor, Rembrandt quer nos dizer que a significação do Paulo, como apóstolo, precisa ser revestida das categorias do nosso contexto, para que, revestida das categorias do nosso contexto, ele possa contribuir com um preenchimento desse mesmo contexto realmente profundo, caracterizado pelo seu testemunho como apóstolo. Nada daquilo que é importante, sobretudo no que diz respeito à palavra de Deus, a experiência da salvação, embora seja narrado com categorias do passado, pode ficar no passado. Tem que ser sempre atualizado. Nesse sentido, o pintor Rembrandt demonstra uma coragem extraordinária, porque faz, de fato, um processo de atualização. O segundo elemento que quero destacar é a espada, que se encontra atrás, no fundo, para quem olha para a tela, está no canto direito. A espada, comum nas representações do apóstolo Paulo, é símbolo do seu martírio, já que ele foi assassinado por meio de uma decapitação. Com a espada, cortaram a sua cabeça. A espada está no fundo, portanto, para nos indicar que o apóstolo aqui é representado já no fim da sua vida, quando, portanto, todo o seu testemunho chega a uma conclusão material física e se transforma num testemunho válido para todas as gerações de homens e mulheres que se deixarem inspirar por ele como o irmão mais velho, aquele que veio antes, no seguimento de Jesus Cristo. De certa forma, essa espada se encontra ali para recordar a nós, cristãos de hoje, diante do quadro, que também somos convocados à coragem do testemunho. O terceiro elemento é a carta-livro, esse objeto que se encontra diante dele, com o qual ou sobre o qual ele se apoia com o braço esquerdo. Temos um livro, o objeto maior, aberto, e temos uma folha sobre esse livro. Ora, o livro representa o Antigo Testamento, a Bíblia que Paulo tinha em mãos, Bíblia que, por meio da qual ele ouvia a palavra de Deus. Mas a carta, essa única folha colocada sobre o livro, significa o quê? Bom, antes de tudo, as cartas que de fato ele escreveu, para nós hoje, de modo especial, a Carta aos Gálatas. Mas elas têm um significado ainda mais profundo. Essa palavra de Deus que Paulo encontra nas Escrituras, ela agora passa a ser entendida pelo próprio apóstolo a partir de Cristo.
Nesse sentido, a carta, essa folhinha pequena sobre o livro, é uma tradução da palavra de Deus, que foi antes de tudo revelada no Antigo Testamento, mas que em Cristo alcança a sua plenitude. Palavra que tem que ser proclamada, palavra que Paulo e nós também podemos chamar como Evangelho. Essa boa nova que Deus nos comunica e que carrega a sua força salvífica, porque é uma palavra que, na verdade, deve ser reconhecida como uma pessoa, Jesus Cristo. O último elemento é a postura. Embora seja o Paulo idoso, cabelo e barbas brancas, ele está sentado de corpo ereto. Não é um velho decrépito, ele tem vigor. O braço esquerdo apoiado sobre o livro não está somente repousando no livro. A mão já se move para exercer um movimento que possa permitir, ou melhor, ajudar, que ele se levante dessa postura na qual ele se encontra, sentado. A mão direita, que contém a pena com a qual ele escreve a carta, está apoiada no braço direito da cadeira, mas se prestarem atenção, a pena está voltada para nós, como também o olhar do apóstolo. O que quer dizer isso? Aquele que se debruça sobre a palavra de Deus e que a partir de Cristo entende essa palavra de Deus como uma palavra de salvação, traduz essa experiência por meio das suas cartas, mas não se limita ao estudo. Ele está numa posição de prontidão à apresentação, proclamação dessa palavra na vida. Portanto, prontidão para sair de uma condição de repouso e entrar numa postura ativa, tipicamente apostólica. Confirma isso também esse cordão que, de certa forma, amarra a sua cintura. O cordão, do ponto de vista estético, faz parte das vestimentas da época de Rembrandt, mas também ali há um elemento de atualização. Porque na Bíblia, um cordão que amarra a cintura, na altura dos rins, significa sempre prontidão à missão, ou seja, preparar-se para começar a atividade. Rembrandt, usando um cordão típico da sua época, ele remete a esse símbolo bíblico. De certa forma, esse quadro, neste vídeo de hoje, encerra o processo que nós vivemos de estudo da Carta aos Gálatas. Ao estudar essa carta, nós penetramos no conteúdo do Evangelho que Paulo proclamava, ao menos nos aspectos que identificamos na Carta aos Gálatas, e aprendemos um pouco mais sobre a ação salvadora de Deus na nossa vida por meio da pessoa de Cristo. Agora, é importante amarrar a nossa cintura e assumir uma prontidão para seguir para além do estudo no testemunho, a fim de que a nossa vida seja um itinerário que também chegará a um fim, a espada, mas um fim que esperamos viver sob a luz da ressurreição de Cristo, aquele que vence a morte. O segundo momento da nossa reflexão é o versículo lema do mês da Bíblia deste ano. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Esse versículo é uma afirmação muito bem construída, que no texto da Carta aos Gálatas acaba funcionando como uma pequena conclusão. Por que digo pequena conclusão? Porque há outras conclusões que Paulo vai nos apresentando à medida que ele aprofunda a mensagem da carta. O versículo seguinte, por exemplo, 29, é uma conclusão a todos esses versículos anteriores. Mas todos vós sois um só em Cristo, ele representa uma pequena e importante conclusão. Se representa uma conclusão, significa que tem um processo que levou a essa conclusão, a essa definição caracterizada pelas expressões que o apóstolo introduziu ali. Vamos então fazer rapidamente o percurso que levou a essa conclusão. E para fazer isso, nós temos que saltar 2 versículos para trás. Vamos saltar para o versículo 26 e 27. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Se vocês prestarem atenção, no versículo que nos interessa, todos vós, no versículo 26, todos, no versículo 27, todos, significa um vocabulário inclusivo.
Paulo não está usando todos no sentido genérico. Paulo está usando todos no sentido inclusivo. A repetição quer dizer que para o apóstolo, naquele momento, é muito importante afirmar que ele nos fala de uma experiência comum, que não é importante para uma ou duas pessoas, mas para todos nós que vivemos a mesma fé. Essa insistência no elemento inclusivo, ela funciona como um sintoma. Que sintoma? Que mostra que há divisão. Nos mini-cursos anteriores, ao longo desse mês, creio que todos já puderam entender um pouquinho mais qual era a divisão presente na comunidade dos Gálatas. Pois bem, é diante dessa divisão que ele sente a necessidade de usar um vocabulário marcadamente inclusivo. Todos. Mas o todos de Paulo não é um todos demagógico, abstrato que no final não diz nada. É um todos de fato comprometedor, que toca a cada um de nós numa mesma e única experiência. Como que ele descreve essa experiência inclusiva? Primeiro, todos vós sois filhos de Deus. Ele usa a categoria filhos de Deus. Ora, ao usar essa categoria, ele está caracterizando, explicando a nossa relação com Deus. Uma relação familiar de proximidade. O conceito Filho de Deus já é do Antigo Testamento, foi usado muitas vezes para definir Israel no livro do Êxodo, no livro de Jeremias, no livro de Oséias. No capítulo 4 da carta aos Gálatas, versículos 4 e 5, Paulo dirá: Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Então veja, no versículo 4, sempre do capítulo 4, ele fala, poderíamos dizer, da filiação humana de Jesus. Aquele que é sempre e eternamente o Filho de Deus, assume uma condição humana nascendo de mulher. Portanto, ele experimenta plenamente uma filiação humana. Essa filiação humana tem uma finalidade: nos resgatar. E ao nos resgatar, versículo 5, ele produz uma experiência em nós. Qual experiência? A da adoção filial. Ou seja, somos adotados como filhos e filhas por Deus. Então, o Jesus que assume, o Cristo que assume a condição da filiação humana, nos resgata para que nós possamos ser exaltados, ou adotados, melhor dizendo, na condição de uma filiação divina. De modo muito simples, no Filho, nós nos descobrimos filhos e filhas de Deus. Essa filiação, como ação geral de Deus que salva, ela depende daquilo que Deus faz em Cristo, e que de Cristo pode alcançar a inteira humanidade. Mas enquanto uma graça que me toca diretamente, ela passa pela experiência da fé, que abre a minha consciência daquilo que Deus em Cristo realiza, ou seja, me adota. Continuando, todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Se a fé me abre a consciência e a possibilidade de viver mais plenamente essa condição de filho e filha de Deus, como adesão ao Evangelho, efetivamente essa filiação ou essa adoção acontece por meio do batismo. O batismo para Paulo aqui tem um sentido muito profundo. Não é somente iniciação dentro de uma comunidade. Também, isso é importante, mas é muito mais do que isso. O batismo para Paulo, e aí poderíamos ver o paralelo com a carta aos Romanos capítulo 6, morrer em Cristo para viver em Cristo. O batismo para Paulo significa ser inserido plenamente no mistério pascal de Jesus Cristo. Portanto, se tornar participante da vida de Cristo. Não uma participação que alcançamos por pretensão, eu quero, mas uma participação que nos é alcançada por graça. É Deus quem nos dispõe essa possibilidade de participarmos
do mistério de Cristo e do que ele significa, melhor, do que ele produz, salvação. Portanto, se no ato de fé aderimos a esse Cristo e no batismo nos descobrimos adotados, inseridos no mistério de Cristo, nós somos revestidos de Cristo. A imagem da veste aqui, ela quer indicar uma aderência, não algo que cobre, que esconde como superficial, mas aderência ao corpo, a veste, que recobre e que assume a forma do corpo e que, portanto, é capaz de representar também a minha pessoa. Nesse sentido, vestidos de Cristo significa aquilo que realiza no batismo, inserção no mistério de Cristo. Mas a roupa sempre permanece como elemento de superfície, está por cima, que, portanto, é a primeira coisa a ser visível. Então, vestidos de Cristo, inseridos no mistério pelo batismo, a nossa vida, a visibilidade da minha existência, deve reproduzir exatamente essa minha condição que me é alcançada pela graça de filho e filha de Deus. Tendo feito esse processo, somos filhos no ato de fé, que é efetivado no batismo, que nos reveste de Cristo, portanto, uma experiência comum. Paulo agora nos leva para uma reflexão do que significa esse todos. Eu já disse que para ele não é um conceito demagógico, genérico, que fala de tudo e no fim não fala de nada. Não. Paulo está falando de um todo concreto, ou seja, de uma experiência comum que nem sempre é fácil ou simples de ser vivida, sobretudo na sua dimensão de aproximação. Comum não só porque vivemos a mesma coisa, mas comum porque vai nos aproximando em torno ao mesmo Cristo. Essa experiência, ela não é tão simples, inclusive dentro da experiência da comunidade de fé. Para isso, Paulo usa algumas expressões que reproduzem 3 níveis de estratificação da vida. Ele começa do nível mais geral. Não há judeu nem grego. No mundo antigo, judeu e grego representava um modo de ver o mundo. É a típica lógica binária do nós, eles. Uma expressão que, a partir do nosso contexto atual, não é muito difícil entender que pode gerar problemas. Porque nessa lógica do nós, eles, muitas vezes o nós se entende como superior ou melhor do que eles. E, portanto, provoca separação, provoca distanciamento. O segundo nível de estratificação é o nível interno à sociedade. O primeiro é de mundo, judeu ou grego. Grego aqui não significa nascido na Grécia, significa não judeu, portanto todos os outros povos. Depois ele vai para um segundo nível de estratificação, que é o da estruturação da sociedade. E aqui ele usa as categorias básicas da estruturação da sociedade da época dele. Não há escravo nem livre. A sociedade antiga é formada basicamente por escravos e livres. Ora, essas categorias são civis, não são categorias sociais. Sociais seria se ele tivesse dito senhor, patrão e escravo, mas ele usa escravos e livres. Porém, essas categorias civis, elas também não são, de certa forma, pura. Pelo contrário, exatamente porque a sociedade tem uma estruturação entre escravos e livres, essa estruturação desenvolve mecanismos que assumem formas sociais de submissão, senhor e escravo. O terceiro nível de estruturação é o nível da relação interpessoal, marcadamente caracterizada pela diferença de gênero, macho e fêmea. Nas traduções vocês podem encontrar homem e mulher. Está correto, mas eu traduzi como macho e fêmea para ser um pouquinho mais literal na tradução grega, porque Paulo está falando do macho e da fêmea, essa condição de gênero, que não pode ser superada, cancelada. Por quê? Porque seria um absurdo. Ele está trabalhando aqui com a ideia do absurdo. Como é possível cancelar esses 2 gêneros? Não é possível, imaginando como um homem da época de Paulo, obviamente, não é? Bom, nós vimos que, portanto, ele trabalha com categorias
antônimos praticamente, não é? Em 3 níveis de estratificação. O mais geral, mundo, um pouquinho menos geral, a estruturação da sociedade, e mais restrito ainda na relação interpessoal. Quando ele usa não há e o nem, o que ele quer dizer? Que todas essas diferenças são canceladas? Não, nenhuma delas é cancelada. Pelo contrário, elas precisam ser reconhecidas. O problema não está no fato de que elas sejam reconhecidas. O problema está no fato de que essas categorias, muitas vezes na prática cotidiana da vida, são justificativas para promover um distanciamento e a afirmação da dignidade de alguns em detrimento da dignidade de outros. Quando essas diferenças são exacerbadas, elas tendem a criar injustiças, separação e divisão. Paulo não é um homem ingênuo, portanto sabe que as diferenças não podem simplesmente ser canceladas, mas ele está nos orientando para pensar essas diferenças numa ótica típica do homem e da mulher de fé, dos batizados, daqueles que são revestidos de Cristo e que, portanto, se reconhecem como filhos e filhas de Deus. A questão primeira, judeu e grego, tem a ver exatamente com a possibilidade de relacionar-se com Deus. Vocês viram que na carta aos Gálatas, os judaizantes querem impor aos não-judeus características tipicamente judaicas, características que eles acreditam sem as quais os não-judeus não poderiam participar da salvação. Quando Paulo está dizendo não há judeu e nem grego, o que ele está dizendo é que para Deus exercer a sua ação salvadora na vida do homem, na vida da mulher, não importa a diferença cultural, judaica ou grega. Essa diferença nós a vivemos como estruturação do mundo, mas essa diferença não interfere na ação salvadora de Deus. É por isso, depois desse processo, que ele chega finalmente a essa afirmação conclusiva: todos vós sois um só em Cristo Jesus. Portanto, o que ele quer dizer com essa expressão? Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Ele quer aqui apresentar uma definição simples de um lado, mas muito profunda de outro, do que significa a identidade do cristão, a identidade da cristã. Uma identidade que ele define a partir de 3 critérios, que eu identifiquei ali em amarelo. Primeiro critério é o critério interrelacional. Todos vós, repito, é um elemento inclusivo que afirma as relações intracomunitárias. Uma relação que nos acomuna, que nos aproxima. Então, o primeiro elemento evidenciado da identidade cristã é a questão da interrelacionalidade. Claro que a fé é um ato individual e a graça de Deus também me alcança na sua potência salvífica como indivíduo. Mas essa mesma fé, ela só pode ser vivida plenamente quando numa consciência comunitária, interrelacional. Depois, sois um só. Essa experiência interrelacional, ela produz unidade. Mas unidade não é aglomeração e nem uniformização. Aglomeração é reunir um monte de pessoas. Um show de um artista famoso reúne 50, 30, 60 mil pessoas, que de certa forma vivem uma experiência momentânea de unidade, uma unidade quase física, porque estão tão apertados, um esbarrando no outro, que ela é experimentada de forma física. Mas uma vez acabado o show, essa unidade se desfaz automaticamente. Cada um faz a sua estrada e não leva consigo o outro, e nem sequer fica com o outro. Então, essa unidade não é simplesmente aglomeração, embora muitas propostas pastorais confundam aglomeração com unidade de fé. Ela também não é uniformização. Por quê? Uniformização seria cancelamento das diferenças. O cancelamento das diferenças
ele tem uma característica absurda. Porque na uniformização nós somos basicamente robotizados, mas não unidos. As diferenças, elas podem inclusive ser importantes, sempre que estejamos capazes ou disponíveis a vivê-las numa ótica de colaboração, que é tipicamente uma ótica de unidade, de aproximação. O terceiro critério é o critério participativo. Esse critério da interrelacionalidade, que produz o segundo critério da unidade, na verdade, se fundamenta na participação do mistério de Cristo, o Cristo crucificado e ressuscitado. Retoma, portanto, aquilo que já falamos do versículo 26 e 27, a condição de filhos e filhos de Deus, que nos é alcançada no batismo, faz com que todos sejamos imergidos no mistério de Cristo. E imergidos no mistério de Cristo, somos revestidos de Cristo. Portanto, aprendemos a viver como Cristo, mesmo que isso não seja uma coisa simples, porque é sempre necessário renovar essa consciência da ação salvadora de Deus, que me resgata, mas me resgata também numa experiência comunitária, que me une, que me aproxima de muitos outros homens e mulheres que fazem a mesma adesão que eu ao Evangelho de Jesus Cristo. De uma forma muito simples, portanto, capítulo 3, versículo 28d, falando de uma forma mais específica, nos ensina o quê? Que nós adquirimos uma compreensão da nossa identidade, quem somos diante de Deus, sobretudo e antes de tudo, a partir de Cristo. Mas essa compreensão que nós alcançamos a partir de Cristo, ela nos insere num outro nível de compreensão, também importante, que é a compreensão que vem a partir da relação com os outros. Nesse sentido, não é possível viver, antes de tudo, a união com Cristo, se não nos abrimos a viver a união com o outro. Porque se no batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus, nesse mesmo batismo, traduzido na prática da vida, deveríamos nos descobrir irmãos e irmãs. Para concluir, quero, portanto, afirmar que Cristo, aquele que inaugura a nova criação, que não significa que materialmente tudo muda, mas a partir do seu interno, do seu conteúdo, do seu sentido, da sua essência, tudo sim pode ser transformado e é transformado a partir da graça de Deus. Esse Cristo relativiza as diferenças étnicas, civis e de gênero. Ele não cancela, porque não tem interesse em nos uniformizar. Mas ele relativiza para que a gente possa viver uma unidade. A relativização, que Cristo promove na prática, ela nos ajuda a superar essa subordinação pretensiosa que tende a oprimir o outro ou a desmerecer o outro. No mundo em que vivemos, na igreja que vivemos nós, no Brasil que vivemos nós, quanto é importante recuperar essa dimensão da unidade que a graça promove. Unidade primeiro com Cristo e logo em seguida entre nós. Uma unidade que não cancela as diferenças, mas é uma unidade que nos leva a fazer das diferenças um elemento colaborativo. Portanto, transformador da sociedade, para que ela como um todo possa ser também expressão dessa nova criação que Cristo inaugura na história da salvação.